então, iniciando o nosso encontro de hoje, vou dar novamente boa tarde, né? E um bem-vindo a todos que estão conectados conosco. Nesse nosso encontro, nós vamos falar mais uma vez sobre o MIT, né? Tive a informação do Denner que foi prorrogado agora para final do mês, dia 31. Então, aqui a gente vai trazer mais informações sobre esse MIT, né? Todas essas alterações, enfim. Já agradecendo o Denner, o Roger, né? Por estar aqui conosco, trazendo esse conteúdo. O Denner, que é especialista do centro de treinamento, conteúdos. O Roger, que é especialista da experiência do cliente. E eu, Silvânia, sou aqui especialista, então, da área de eventos, trazendo mais esse evento para vocês. Vou passar para o Denner, mas antes eu vou passar aqui para vocês, gente. Eu não estou com o meu QR Code agora no momento, mas durante a apresentação eu vou botar na tela o QR Code, o QR Code que dá o desconto especial aí para você que está participando desse nossos webinars, certo? Mas, Denner, eu passo para você, passo para o Roger, então, para iniciar esse nosso webinar, que com certeza o conteúdo é mais importante do que as minhas falas aqui agora. Boa tarde, pessoal. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Roger, trabalho aqui no time de experiência do cliente da Domínio. A gente acompanha os clientes nas principais demandas, como é o caso do Meet, tá? Hoje eu vou estar aqui auxiliando vocês no chat também, fazendo algumas perguntas para o Denner que vocês forem fazendo pelo chat. Fiquem à vontade para mandar os questionamentos. Alguns eu vou até respondendo para vocês já para todo mundo visualizar os principais, mas aí no final da apresentação a gente vai ter uns 15, 10 minutos para poder esclarecer as dúvidas que restaram, tá? Daí eu e o Denner vamos estar aqui auxiliando vocês. Então, passa a palavra aí para o Denner já iniciar a apresentação. Isso aí, então. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, né, que estão aqui com a gente, né? Eu me chamo Denner Rodrigues, sou especialista de conteúdo e treinamento, como a Silvânia já tinha comentado também. Alguns de vocês já me conhecem lá do canal do YouTube da Central de Soluções, né, que é onde a gente presta ali também um serviço ali, trazendo as novidades, né, principalmente para todos os nossos clientes, mas alguns não clientes também acabam participando. E de vez em quando a Silvânia me convida, né, eu venho aqui participar também dos eventos do marketing, né? A gente vem, né, fazendo esse trabalho junto com a Silvânia, com o Roger aqui também, falando bastante sobre o Meet, né? Então, desde lá de dezembro, janeiro, fevereiro, a gente vem falando sobre o Meet, principalmente porque algumas mudanças elas vão acontecendo no decorrer do tempo também, né? A Silvânia já comentou ali sobre a questão da alteração do prazo, é algo que não é tão recente, é algo que já aconteceu há algum tempo, mas algumas pessoas talvez não saibam disso, né? Então é sempre bom, por mais que a gente já tenha participado de algum outro evento sobre o Meet, sempre bom, né, sempre estar aqui participando para ficar por dentro de todas as novidades. Já estou vendo ali alguns comentários, né, então algumas pessoas comentando ali na caixinha de perguntas aqui desse webinar, pessoal falando, né, Meet sem movimento, tem que enviar, né, já mandando dúvidas nesse sentido. Todas essas dúvidas a gente vai esclarecer nessa sessão de hoje, tá? Inclusive no conteúdo a gente já trata, né, já traz essas informações para vocês também, e lá no final, como o Roger também já tinha adiantado, a gente vai tirar um tempinho ali para pegar algumas dúvidas que ainda não foram comentadas para também esclarecer aí a todos, né? O objetivo é deixar vocês a par, né, de todas as novidades aí a respeito do MIT, né, que é a grande novidade da Receita Federal para 2025, pelo menos nesse começo de ano, né? Então a gente está aí num ano de preparação também para a reforma tributária, né, que inicia a transição lá em 2026, mas a Receita Federal trouxe essa grande novidade aí, que é a inclusão do MIT. Então já vamos começar com o conteúdo, tem bastante coisa para ver, né? Então já vamos dar início aqui com o conteúdo. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, que eu sempre venho trazendo também em todas as lives aqui que eu acabo fazendo, é a questão da mudança na instrução normativa, né? Então, a gente, né, é acostumado, né, a trabalhar com essas instruções normativas, o pessoal que é da área fiscal, o pessoal que é da área contábil, né, trabalha muito com instruções normativas da Receita Federal, e aqui eu trago a informação para vocês que aquela instrução normativa 2005 de 2021 que tratava da DCTF-PGD e da DCTF-Web, ela foi completamente revogada, né? Então, como ela foi revogada, a Receita Federal fez a publicação de uma nova instrução normativa que substitui aquela IN 2005 de 2021, que é a IN 2237 de 2024. Né? Então, agora a gente tem que parar de verificar a IN 2005 e passar a verificar a IN 2237 de 2024, e essa nova IN que traz as informações
tanto da DCTF Web, como também, né, as informações ali a respeito do Meet também. Aí tem um outro ponto, que é até essa questão da mudança de prazo, né, que a Silvana, inclusive, comentou lá no começo dessa sessão, que a gente teve uma mudança já no decorrer ali, né, de dezembro de 2024 até ali janeiro, fevereiro de 2025, a gente já teve uma mudança também, que foi a própria IN 2248 de 2025, que fez uma alteração no prazo. Então, quando a gente teve a publicação da IN 2237 de 2024, lá em dezembro de 2024, a gente tinha que o prazo da DCTF Web e do MIT ele seria o dia 25 do mês subsequente. Mas isso foi alterado pela IN 2248 de 2025, que acabou levando, né, o MIT para o último dia útil do mês subsequente, o MIT juntamente com a DCTF Web. Tá? Então, já pontuando essa questão para vocês, a nova IN que trata da DCTF Web do MIT é a 2237 de 2024, que já foi alterada pela 2248, que mexeu ali apenas na questão do prazo de envio. Então, o que é importante? Importante vocês acessarem a IN 2237, fazerem também uma leitura completa dela, né? E sempre que tiver alguma dúvida, tem dúvida sobre a multa, tem dúvida com relação ao prazo, tem dúvida sobre quem deve ou quem não deve enviar as informações, consulte a SN, que boa parte das informações, na verdade, todas as informações estarão lá nessa instrução normativa, e todo o treinamento de hoje, toda essa live, né, esse webinar sobre o MIT, ele está também embasado por essa instrução normativa. E agora já falando sobre as alterações, né? O que a gente tem de alteração com a entrada do MIT? É importante a gente entender o fluxo da DCTF Web. Porque a Receita Federal ela vem fazendo alterações nos últimos anos, né? Então começou lá em 2018 com o E-Social, com a FDRINF, com a própria DCTF Web. Então a gente vem tendo essas alterações da Receita Federal. Então a Receita Federal ela está criando obrigações acessórias em plataformas que são mais modernas, digamos assim, né? Que é a própria plataforma do SPED. Na verdade, começou lá com a própria nota fiscal eletrônica, lá em 2008, 2009, né? Então já vem de bastante tempo a Receita desenvolvendo essa plataforma do SPED, e dentro dessa plataforma está lá E-Social, está lá FDRINF, está lá DCTF Web, tudo lá acaba caindo lá dentro. E o que a gente tinha antes da entrada do MIT, quando a gente falava desse fluxo da DCTF Web? A gente tem tanto o E-Social como a FDRINF alimentando informações na DCTF Web. Né? Então, por exemplo, lá no E-Social, a gente faz o envio lá da retenção do IR. Quando a gente faz o pagamento de salário para os funcionários, a gente tem a retenção do IR, essa informação é enviada pelo E-Social, alimenta então a DCTF Web. Da mesma forma, né, aquela retenção de INSS que a gente faz ali do funcionário, ou então a própria INSS patronal, todos aqueles tributos, né, e contribuições previdenciárias que são calculadas lá na folha, relação de trabalho, são enviadas pelo E-Social e acabam alimentando a DCTF Web. Da mesma forma, a gente tem a FDRINF, né? Então, na REINF, a gente tem o INSS retido na seção de mão de obra, né? Então, na construção também, então aquele 11%, aquele 3,5% de INSS retido, são enviados pela FDRINF e alimentam o DCTF Web. Assim como a gente tem também aquele R e aquele CRF daquelas operações PJ e PJ, quando não se fala de relação de trabalho, né? Então, temos uma empresa que toma serviço de uma outra empresa, tem ali a retenção de 1,5% de R, essa informação é enviada pela REINF e alimenta a DCTF Web. Então, a gente tinha esse fluxo antes da entrada do MIT. A gente tinha o E-Social, o REINF, enviando informações para a DCTF Web. O que aconteceu a partir da competência de janeiro de 2025? A Receita Federal criou mais uma obrigação acessória que também vai alimentar a DCTF Web, que é o MIT, que é o Módulo de Inclusão de Tributos, né, um novo módulo de inclusão de tributos da DCTF Web. Então, a partir de agora, a gente tem 3 obrigações acessórias que alimentam informações na DCTF Web. A gente tem o E-Social, continua tudo igual no E-Social, então tudo que você mandava no E-Social, continua mandando, continua alimentando o DCTF Web. Temos também a REINF, continua tudo igual na REINF, então tudo que você mandava na REINF continua alimentando também a DCTF Web. E agora a gente tem o MIT, que vai passar a alimentar coisas novas na DCTF Web. E o que o MIT vai alimentar de novo na DCTF Web? Tudo aquilo que a gente enviava na DCTF PGD. Então a gente tinha duas DCTF. A gente tinha a DCTF PGD, que é aquela DCTF velha, e a gente tinha a nova DCTF, que é a DCTF Web. E a partir de agora, com a entrada do MIT, a gente passa a ter uma única DCTF Web, uma única DCTF, que é a própria DCTF Web.
Porque todas aquelas informações que antes a gente enviava na DCTF antiga, que é a DCTF PGD, elas passam a serem enviadas por meio do Meet e então alimentarem a DCTF Web. Então, um ponto importante é que nada muda com relação ao e-social, nada muda com relação à Reinf, e o Meet ele passa a enviar coisas novas para a DCTF Web, que ainda não estavam na DCTF Web, consequentemente estavam lá na antiga DCTF PGD. E quais são essas informações? Basicamente, esses tributos aqui que eu estou mostrando para vocês. PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, PIS e COFINS importação, né? Então, quando eu falo de PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, eu estou falando daquele PIS e COFINS sobre faturamento, por exemplo, que a empresa recolhe, né, 0,65 de PIS, 3% de COFINS, aquelas empresas do presumido, ou então aquelas empresas que calculam o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, né? Então, 1,65 e 7,5 e toma crédito também para chegar ali no valor final de PIS e COFINS. PIS e COFINS importação também deve ser enviado a partir de agora pelo MIT. Mas a gente tem outras situações que a gente também tem ali PIS e COFINS, mas que não ficam no MIT, né? Então, por exemplo, aquele PIS e COFINS folha, né, sobre a folha de pagamento, né, continua sendo enviada pelo e-social. Aquele PIS e COFINS retido, né, que são as retenções de PIS e COFINS, continua sendo enviado pela FD-Reinf. Então, o MIT ele cuida das coisas novas, é aquilo que ainda não estava nem no e-social nem na Reinf, né? Então, PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, PIS e COFINS importação, imposto de renda e contribuição social, lucro real e lucro presumido, né? Então, aquelas empresas que são do lucro presumido calculam o imposto de renda conforme a presunção, né? 8%, 12%, 32%, ou então a própria contribuição social também sobre a presunção, ou então elas calculam o imposto de renda e a contribuição pelo lucro real, pegam o lucro contábil, leva para o LALUR, ajusta lá adições, exclusões, chega no lucro fiscal e faz a apuração do imposto de renda pelo lucro real. Então, esse imposto de renda e contribuição social também passa a ser enviado pelo MIT. Era uma informação que estava na DCTF-PGD e agora passa a ser enviada pelo MIT. Assim como o IPI, o RET, que é o Regime Especial das Incorporadoras, o CID e o IOF também passa a ser enviado pelo MIT. Então, basicamente, a gente tem uma substituição da DCTF-PGD pelo MIT e, a partir de agora, tudo está dentro da DCTF Web, que é um informativo que a Receita Federal considera para fins de confissão de dívida. Tá? Então, um ponto importante também, o Roger, que a gente percebeu lá nos nossos treinamentos, todas as lives que a gente faz, o pessoal com bastante dúvida com relação ao SPED-ECF, com relação ao FD Contribuições, com relação ao SPED ICMS-IPI, né? Então, o pessoal ficou com muita dúvida nisso, né? Tá, agora que a gente tem o MIT, que o MIT vai alimentar esses débitos na DCTF Web, de PIS, de COFINS, de imposto de renda, de contribuição, de IPI. Agora, o que acontece com o FD Contribuições? Não acontece nada, né? O FD Contribuições continua também lá, o SPED SF continua também lá, o SPED ICMS IPI continua lá também. Tudo igual, não muda nada nessas demais obrigações acessórias. Por quê? Quando a gente fala do SPED Contribuições, ele é a obrigação acessória que vai demonstrar toda a apuração do PIS e da COFINS. Quando a gente fala do SPED ICMS-IPI, ele vai demonstrar a apuração do ICMS e do IPI. O SPED-ECF é a mesma coisa, vai mostrar a apuração do imposto de renda e da contribuição social. Então, tudo isso se mantém, né? Quando a gente fala do MIT e DCTF Web, a gente está falando de uma obrigação acessória simplesmente para confissão de dívida para a Receita Federal. Tá? Então, já uma informação que eu trago também, não muda nada com relação ao SPED contribuições, SPED ICMS-IPI, SPED-ECF, continua tudo igual. Você vai ter que continuar fazendo todas essas obrigações, porque são para fins de apuração. O MIT e a DCTF Web é para fins de confissão de dívida. E quando que inicia o MIT? Né? A partir de quando que a gente tem que fazer o envio do MIT? A partir da competência de janeiro de 2025. Então, a gente tem uma data de corte aqui também. Tudo aquilo que é anterior a janeiro de 2025 continua na DCTF-PGD. Tá? Então, por exemplo, se a gente for relembrar o prazo da DCTF-PGD, ele é o segundo mês subsequente. Então, o que é importante a gente entender? Aquele competência de novembro de 2024, o prazo era agora em janeiro de 25. Então, em janeiro de 25, eu ainda fiz DCTF-PGD, mas em relação à competência novembro de 24. Mesma coisa a competência dezembro de 24. Né? O prazo seria fevereiro de 25. Então, em fevereiro de 25, eu ainda tive que fazer DCTF-PGD, mas relacionado a coisas de 2024 ainda.
O MIT ele entra a partir de agora, janeiro de 2025. Então, essa é uma informação importante também. E daqui a pouco a gente vai falar sobre prazo, né, que você vai entender também um pouquinho mais sobre isso. Então, em regra geral, é isso, pessoal. A gente tem que considerar que o fluxo da DCTF Web ele tem que ser revisado, né? O processo de entrega da DCTF Web dentro do seu escritório ele tem que ser revisado. Muitas pessoas questionaram a gente também qual o impacto do MIT para o departamento pessoal, para o pessoal da folha de pagamento. E é muito simples a gente entender isso também. Né? Na prática, né, dentro do escritório, definir um processo pode ser algo mais complicado, mas o entendimento ele é teoricamente simples. Né? Então vamos lá. Quais são as informações enviadas no MIT, por exemplo? PIS e COFINS cumulativo e não cumulativo, quem é que apura isso? Fiscal. E RPJ CSLL, quem é que apura isso? Fiscal e contábil. Né? IPI, quem é que apura? Fiscal. Então, quando a gente fala de impacto da entrega do MIT para o departamento pessoal, ele não está relacionado a envio de informações. Né? Então, por exemplo, quem vai fazer o envio do MIT provavelmente vai ser o pessoal do departamento fiscal, que é quem tem conhecimento do PIS, da COFINS, do imposto de renda, da contribuição, do IPI, a pessoa que cuida dessas apurações, cuida das notas fiscais dessas apurações. Porém, quando a gente fala de uma mudança na entrega da DCTF Web, ela pode impactar o setor de folha de pagamento também, né? Porque a partir do momento que eu tenho uma DCTF Web que é alimentada não somente pelo MIT, ela é alimentada pelo E-Social e pela REINF. Se ela é alimentada pelo E-Social, ela é alimentada pelo pessoal da folha de pagamento também. Então, como tudo isso vai acabar caindo numa mesma DCTF Web, é aí que está o impacto para o pessoal da folha de pagamento. Tem que ter um planejamento, né, uma definição de como que vai ser o fechamento. Quem vai ser responsável, na verdade, né, pela transmissão final da DCTF Web. Além dessa alteração, na questão do fluxo de entrega da DCTF Web, a gente tem também a questão da mudança dos prazos. Tá? Então, antes da entrada do MIT, a gente tinha que o prazo da DCTF Web ele era junto com o prazo do E-Social e da FD-REINF, ele era o dia 15 do mês subsequente. O que aconteceu a partir de agora? Teve uma mudança. Esse prazo ele foi para o último dia útil do mês seguinte. Então, vamos olhar para o ano passado. A DCTF Web da competência de novembro, eu tinha que mandar até quando? Até o dia 15 de dezembro. Olhando para o ano de 2025, muda um pouco. Vamos falar fevereiro de 2025, por exemplo. Qual é o prazo que eu vou ter para transmitir a DCTF Web? É o último dia útil de março. Então muda, a gente tem um prazo um pouco maior para enviar, né, fazer a transmissão da DCTF Web, justamente pelo fato da entrada do MIT. Então a gente tem mais coisas para enviar na DCTF Web. Consequentemente, a Receita aumentou um pouco o prazo ali de envio das informações da DCTF Web. E devido ali às situações da própria Receita Federal, que atrasou um pouquinho ali na entrega, né, das próprias alterações dentro do ECAC para a transmissão do MIT, a gente teve de forma excepcional o prazo da competência de janeiro sendo levado para o dia 31 de março também. Então, na regra geral, o prazo da DCTF Web do MIT ele é o último dia útil do mês subsequente. Porém, de forma excepcional, a competência de janeiro ela ficou para o dia 31 de março. Então, é um ponto de atenção aí para você também que está aqui com a gente, né? Porque o dia 31 de março, que é segunda-feira que vem, ele é o prazo final para você fazer tanto a competência de janeiro, quanto também a competência de fevereiro. Tá? Então, se você ainda não fez a entrega, né, está entendendo ainda como é que funciona, é importante você agilizar essa entrega, né, para não deixar para a última hora, porque tá aí, né, segunda-feira que vem já é o prazo final para você fechar tanto a competência de janeiro quanto a competência de fevereiro também. Lembrando aqui nessa questão do prazo, a gente não tem mudanças com relação ao E-Social e à FD-REINF. Então, tanto E-Social quanto a FD-REINF, o prazo continua para o dia 15 do mês subsequente, somente a DCTF Web e o MIT que vão, né, agora lá para o último dia útil. E-Social e REINF continua tudo igual, não muda nada nessa situação. Aí agora a gente já vai falar sobre a questão do sem movimento, né? Que é uma das dúvidas que eu já vi ali no começo, o pessoal questionando no chat, né? Como é que fica a entrega do MIT sem movimento? É obrigatório ou não enviar o MIT sem movimento? Não é obrigatório, tá? Então é algo que lá quando a Receita Federal lançou o MIT, né? No primeiro manual que a Receita Federal disponibilizou sobre o MIT, era algo que não ficava tão claro como é que ia ser essa questão do envio do MIT sem movimento. Mas no segundo manual que a Receita Federal divulgou,
né? Inclusive a gente aqui da Domínio entrou em contato com a Receita, indicou a Receita, a gente já sabia que não era obrigado, né? Mas a gente viu que a Receita Federal publicou um manual assim um pouco confuso com relação a isso, a gente indicou para a Receita Federal, eles fizeram uma mudança no manual e a segunda versão do manual do MIT já ficou claro essa situação do MIT sem movimento. Então, não existe obrigação de enviar o MIT sem movimento. Então, por exemplo, se você não tem nenhum saldo devedor daqueles tributos ali que são enviados no MIT, ou você não tem nenhuma suspensão por alguma decisão judicial ou coisa do tipo, se você não tem nada para enviar no MIT, não precisa fazer o envio. Vamos dar um exemplo aqui. Falando de uma empresa do lucro presumido, uma empresa simples, assim, tranquila, né? Que não tenha muitas movimentações, que não tem OF, não tem nada disso. Ela é uma empresa que teria somente PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição. Se ela não tem saldo devedor de nenhum desses tributos para mandar no MIT, ela está num período de MIT sem movimento, ela não tem a obrigação de fazer o envio do MIT sem movimento. Aí o que acontece? Tem a possibilidade de fazer um MIT sem movimento? Tem a possibilidade. Se você acessar lá o ECAC, lá o ambiente onde é feito o MIT, você vai ver que tem a possibilidade de fazer um MIT sem movimento. Então, se tem a possibilidade, por que não é obrigatório? Porque a Receita Federal liberou o envio do MIT sem movimento para duas situações específicas, né? Então, não é sempre que a gente vai fazer o MIT sem movimento. Ele tem duas situações que são específicas onde a gente pode estar utilizando o MIT sem movimento. A primeira situação é para cumprir, né, uma DCTF Web sem movimento. Então, quando a gente fala da DCTF Web, que é alimentada por E-Social, Reinfinite, ela tem a obrigação de ser feita no primeiro mês sem movimento. Então, a DCTF Web, ela tem a obrigação de ser feita no primeiro mês sem movimento. E ela pode ser feita por meio de um MIT sem movimento, além de poder ser feita também por um E-Social ou por um Reinf sem movimento. Tá? Então, por mais que não exista obrigação do MIT sem movimento, você pode, em algum momento, utilizar esse MIT sem movimento para fazer essa DCTF Web sem movimento no primeiro mês, né, que você estiver sem movimento de social Reinf MIT, certo? E uma outra situação que o MIT sem movimento ele pode ser utilizado é para aqueles casos que você precisa corrigir alguma informação que você enviou errada para a Receita Federal. Então, vamos supor o seguinte, você não tinha nada para enviar no MIT daquela empresa, mas por um erro, você acabou enviando que aquela empresa tinha um saldo devedor de R$6.000 de PIS. Então, quando você enviou esse MIT com o movimento de R$6.000 de PIS, e você percebeu que isso estava errado, na verdade a empresa não tinha nada para enviar, você pode utilizar o envio do MIT sem movimento. Ao enviar esse MIT sem movimento, ele vai limpar aquela informação que você tinha enviado antes. Então, o MIT sem movimento é para essas duas coisas. Primeira coisa, para cumprir uma DCTF Web sem movimento, quando necessário. Segunda coisa, para você ajustar uma possível entrega ali equivocada que você fez, onde você enviou valores, mas na verdade você não tinha valores para enviar. Aí você pode enviar um MIT sem movimento para limpar esses valores lá dentro do MIT. Beleza, comentamos aí sobre essas situações do MIT sem movimento. Não sei se o pessoal possa ter mais dúvida, mas no final, Roger, se tu conseguir selecionar isso, o pessoal questionar alguma coisa sobre isso, pode selecionar aí a dúvida e trazer para a gente aí no final também. Estou selecionando aqui, mas acho que já deu um overview bom aí sobre o assunto, mas as que tu não esclareceu ainda, a gente seleciona para responder no final. Perfeito, isso aí. Então, trazendo agora a questão da DCTF Web sem movimento, né? Então, a gente comentou ali que uma das situações que a gente pode utilizar um MIT sem movimento é para fazer uma DCTF Web sem movimento, né? E quando que a gente é obrigado a fazer essa DCTF Web sem movimento? No primeiro mês, né, que a gente está sem movimento de E-Social Reinf MIT. Então, a gente só precisa fazer a DCTF Web sem movimento no primeiro mês sem movimento. Então, imagina que a empresa foi aberta hoje, né? Vamos dizer que ela foi aberta dia 1º de março de 2025. E o mês de março é o primeiro mês da empresa sem movimento de E-Social Reinf MIT. Nesse caso, você tem a obrigação de fazer uma DCTF Web sem movimento, que é o primeiro mês sem movimento. Para fazer essa DCTF Web sem movimento, que você está obrigado, você pode utilizar ou uma Reinf sem movimento, CP, né, Reinf série R2000, ou um E-Social sem movimento, ou então um MIT sem movimento para gerar essa DCTF Web sem movimento. E dali para frente, você não tem mais obrigação de fazer DCTF Web sem movimento,
Você só volta a enviar a DCTF Web sem movimento, quando a DCTF Web, no caso, né, quando você voltar a ter movimento. Perfeito? Aí tem uma outra situação que é a respeito da DCTF PGD de inativa, tá? Que é uma dúvida que o pessoal tem bastante também, questiona muito aqui para a gente, que é o seguinte: quando a gente olhava para aquela IN 2005 de 2021, que é a IN que foi completamente revogada, né, a IN que tratava da DCTF PGD e da DCTF Web, a gente tinha uma situação lá naquela IN que era uma obrigação de renovação anual da inatividade na DCTF PGD. Não era uma obrigação para a DCTF Web. DCTF Web, a gente só mandava no primeiro mês sem movimento. Para a DCTF PGD, a gente tinha uma obrigação de enviar toda a competência de janeiro uma renovação anual dessa inatividade. Então, como é que funcionava na DCTF PGD? A empresa está inativa desde 2018. Janeiro de 2019 eu tinha que mandar. Janeiro de 2020 tinha que mandar. Janeiro de 2021 tinha que mandar. Então, todo ano a gente tinha que renovar a inatividade na DCTF PGD. Isso também acabou, tá? Então, não existe mais isso a partir de agora. Como a IN 2005 de 2021 foi totalmente revogada, isso foi revogada junto, tá? Foi revogado junto. Então, não existe mais renovação anual de inatividade. O que vai acontecer para aquelas empresas que estão nessa situação, que estão em situação de inatividade? Elas têm que cumprir apenas a regra da DCTF Web a partir de agora. Inclusive, se ela já cumpriu a regra da DCTF Web sem movimento, ela não precisa mais fazer nada. Ela só vai voltar a mandar quando ela voltar a ter movimento. Então, imagine o seguinte: a empresa está inativa desde maio de 2023. E lá em maio de 2023, ela já fez a DCTF Web sem movimento, a primeira DCTF Web sem movimento. Ela continua sem movimento até agora, não precisa fazer nada. Só vai voltar a entregar MIT, REINF, social e DCTF Web quando voltar a ter movimento. Ah, não, vamos supor um outro caso. A empresa ficou inativa lá em maio de 2023, porém lá em maio de 2023 ela não fez a DCTF Web sem movimento ainda, ela esqueceu. Ela fazia só a DCTF PGD inativa em janeiro. Ela não fazia a DCTF Web sem movimento, ela esqueceu de fazer. Para essas empresas que estão nessa situação, é fundamental fazer a DCTF Web sem movimento na competência de janeiro de 25. Aí, para fazer essa DCTF Web sem movimento, você pode utilizar um MIT sem movimento, que é a forma mais rápida de fazer essa DCTF Web sem movimento. Você vai acessar lá o ECAC, entra lá no ambiente do MIT, faz o MIT sem movimento, tem uma opção lá, MIT sem movimento, faz o MIT sem movimento, e ele já transmite na sequência no final, né, quando você encerra o MIT, ele dá ali a opção de você já transmitir a DCTF Web também, tá? Então, para aquelas empresas que ainda não cumpriram a obrigação da DCTF Web sem movimento, é importante cumprir agora na competência de janeiro, tendo em vista que não existe mais a DCTF PGD, então não vai ter mais essa renovação anual de inatividade na DCTF PGD. Vamos seguir aqui. Só um comentário, né, que eu acabei colocando aqui no material também. DCTF Web sem movimento não é a mesma coisa que DCTF Web zerada, tá? Então é sempre bom a gente citar isso, tá? Então imagina o seguinte: o que seria a DCTF Web sem movimento, né? Sem movimento de social reinfinite, sem movimento de nada daquelas obrigações acessórias. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer de você ter algum movimento na reinf, como por exemplo uma distribuição de lucro, que não gera débito na DCTF Web. A DCTF Web fica zerada. Nesse caso, é um período com o movimento de reinf, porém com a DCTF Web zerada, porém com o movimento também, porque você teve movimento de reinf nesse caso. Tá? Então, só esse detalhe, quando a gente fala da DCTF Web, a gente não pode confundir com uma DCTF Web zerada. Tá? Seguindo aqui. Gostaria de falar com vocês também a respeito das empresas do Simples Nacional. Por quê? Quando a gente olhava para a DCTF PGD, as empresas do Simples Nacional não tinham obrigação de envio, né? Então, elas tinham lá, inclusive, uma previsão, né, na própria IN, onde não obrigava o envio do DCTF PGD para as empresas do Simples Nacional. Porém, quando a gente fala do MIT, a gente tem uma mudança nisso, tá? Então, algumas empresas do Simples Nacional, elas precisarão enviar o MIT, certo? A grande maioria das empresas do Simples não vai precisar fazer o MIT, porque a grande maioria dessas empresas recolhe os tributos federais todos por dentro do DAS. Então, recolhe lá o PIS, a COFINS, o IR, a CSLL, o IPI, recolhe tudo dentro do DAS. Essas empresas do Simples que recolhem tudo por dentro do DAS não estão obrigadas ao MIT.
Mas a gente tem algumas exceções, né? Então, por exemplo, aquelas empresas que estão na situação de substituto tributário do PIS e COFINS monofásico. Então, elas são lá aquela indústria ou aquele importador do Simples Nacional que trabalha com produtos do regime monofásico de PIS e COFINS, que recolhe o PIS e COFINS por fora do DAS. Essas empresas estão obrigadas ao MIT, tá? Empresa do Simples que recolhe PIS e COFINS importação, está obrigada ao MIT, tá? Então, aquelas empresas do Simples que recolhem algum tributo federal daqueles enviados no MIT por fora do DAS, ela precisa, então, fazer o MIT também para alimentar essas informações na DCTF-Web e confessar a dívida para a Receita Federal, certo? Então, quando a gente fala das empresas do Simples, a grande maioria não tem que enviar, porque já faz ali a apuração dos tributos todas dentro do DAS, né, do recolhimento unificado, mas com algumas exceções, precisa fazer o envio, que é esses casos aqui das empresas que recolhem tributos por fora do DAS. Quando a gente fala das empresas do regime monofásico, acaba gerando uma outra dúvida também, que é o seguinte: a gente tem algumas empresas do Simples, né, bastante empresas do Simples, inclusive, que trabalham com produtos do regime monofásico, porém elas estão na figura de substituído, né? Então já são aquele comércio, já são aquele atacadista, aquele varejista, que simplesmente segrega as receitas do PIS e COFINS monofásico para não pagar de novo o imposto, tá? Então essas empresas que estão na condição de substituído tributário, elas não precisam enviar o MIT, elas não estão recolhendo o tributo por fora do DAS, na verdade elas não estão recolhendo nem por dentro nem por fora, né? Elas estão segregando a receita justamente para não pagar de novo. Quem é que vai estar obrigado ali, né? Quais são as empresas do Simples que estão obrigadas, né? Com relação aí ao PIS e COFINS monofásico? Apenas aquelas que estão na condição de substituto, que é, na maioria dos casos, o próprio indústria, né? O que produziu aquele produto, ou então o importador. E para finalizar aqui essa parte teórica, né? Depois a gente já vai ali para dentro do sistema domínio mostrar para vocês também as configurações que tem que ser feitas, né? Para gerar o MIT e fazer a transmissão também lá dentro do ECAC. Só falando rapidinho sobre as multas, tá? Então, existem previsões de multa quando a gente fala do MIT e da DCTF-Web, tá? Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. A gente está chegando perto do prazo aí, que é o dia 31 de março, né? É o prazo final para transmitir tanto competência de janeiro quanto fevereiro. As multas, elas estão previstas lá no artigo 11º da IN 2237 de 2024. Mas eu gosto de ressaltar bastante essa questão da multa, tá? Porque muitas vezes o pessoal acaba confundindo a questão da retificação, né? Ah, se eu precisar retificar o MIT e a DCTF-Web, já vai gerar uma multa porque eu estou retificando, né? Porque quando a gente vai na legislação, lá no artigo 11º, ele fala, né? Podem ser aplicadas multas por omissão, por envio de informação incorreta, né? Então, tudo isso pode gerar multa. Mas a gente tem que entender que a Receita Federal ela tem um comportamento de aplicar uma multa automática quando a gente perde o prazo da declaração original. Então, por exemplo, vocês têm o prazo, né, para fazer a competência de janeiro e fevereiro até o dia 31 de março. Se vocês não fizerem a declaração original até o dia 31 de março, deixar para fazer no dia 2 ou 4, 5 de abril, você já vai ter uma multa automática. O próprio computador da Receita Federal já reconhece isso, né? Aquela empresa, ela tinha que fazer até o dia 31, não fez, multa automática. É o que a Receita Federal chama de MAED, multa por atraso na entrega de obrigação acessória. Agora, quando a gente fala de uma retificação voluntária, o que seria uma retificação voluntária? Lá no dia 28 de março, né, ali essa semana, hoje, dia 26 de março, você enviou o MIT e a DCTF-Web original. Você cumpriu o prazo de envio dessa declaração. Aí lá no dia 3 de abril, você percebeu que você fez coisa errada, né? Então, você enviou 6 mil de débito de PIS agora no dia 26 de março. Lá no dia 4 de abril, você, fiz errado isso aqui. Não era 6 mil, era 10 mil reais. Aí você vai lá e retifica de forma voluntária para corrigir isso. Isso não gera multa, tá? A multa, nesses casos, vai acontecer quando a Receita Federal fizer algum tipo de intimação para aquela empresa. Então, imagine o seguinte: você mandou a informação errada no dia 26 de março, mas você não conseguiu identificar isso que você errou. Você manteve essa informação errada lá dentro. Aí vamos supor que 6 meses depois a Receita Federal identificou esse erro seu e a Receita Federal foi lá e fez uma intimação da sua empresa, né? A Receita Federal intimou o seguinte: corrija essa informação lá no MIT e na DCTF-Web, porque eu já vi que está errado, e
toma aqui essa multa aqui por ter omitido ou por ter errado aí o envio de informações. Então percebam que a retificação voluntária, ela não gera multa. Então o que é importante? É importante que quando a gente identifica que a gente fez alguma coisa errada, a gente corrija o mais rápido possível, para evitar esse tipo de intimação da Receita Federal e evitar as multas aí por essas situações. Claro que também a gente tem que entender que, a partir do momento que a gente faz uma retificação voluntária, pode acontecer de ser gerado um débito de imposto novo, né? Então, nesse caso, por exemplo, que eu dei, eu tinha enviado 6 mil de, PIS, de débito de PIS no dia 26 e eu recolhi 6 mil. Aí depois, lá, 2 meses depois, eu percebi que na verdade não era 6 mil de PIS, era 10 mil. Quando eu faço a retificação, ele gera um débito de imposto novo, débito de PIS novo, que eu tenho que recolher. Se eu fazer o recolhimento desse tributo em atraso, ele vai gerar uma multa, mas por recolhimento em atraso. Não é uma multa por ter retificado a própria obrigação acessória. Tá? Então, a gente tem que diferenciar também essas duas situações. Então, era isso na parte teórica aqui que a gente preparou para esse webinar, tá? Então, trazer essas informações a respeito do MIT, para vocês entenderem o que é o MIT, o que o MIT substitui, os impactos que são gerados na DCTF Web, questão de prazo, né? Questão de sem movimento, questão da própria DCTF Web sem movimento também. Não sei, Roger, se tem alguma dúvida aí para já trazer nesse momento, se a gente já pode entrar no sistema domínio para mostrar para o pessoal a parte prática, né? Então, lá dentro do sistema, como é que faz as configurações e gera o arquivo do MIT. Tem bastante dúvida, principalmente ali sobre quando entregar a DCTF Web, o Meet para as empresas em movimento, mas acho que a gente pode esclarecer no final. Aí tu pode seguir com a demonstração do sistema. Eu também já fui respondendo algumas aqui no chat para o pessoal, então acho que a gente pode seguir. Uhum. Perfeito, então agora aqui a gente vai ver dentro do sistema domínio, né, o que os clientes aqui que utilizam o sistema domínio, eles têm que configurar para conseguir gerar o arquivo do MIT. Eu vou mostrar também ali dentro da central de soluções algumas dicas, né, que os clientes da domínio podem estar utilizando também, inclusive dicas ali para mostrar como que é feita a entrega lá dentro da Receita Federal. Antes da gente mostrar a configuração do domínio, é importante a gente esclarecer que, quando a gente fala do MIT, a gente tem que entender que a Receita Federal ela não manteve o comportamento, por exemplo, de e-social e REINF. Tá? Então, quando a Receita Federal liberou o e-social e a REINF, a Receita já liberou um web service de comunicação. Então, você que está acostumado a trabalhar com e-social e com REINF, você já sabe, né, que o funcionamento ele é muito bom, né, porque o próprio sistema domínio, ele já se comunica diretamente com a Receita Federal e envia a informação para você. Isso é possível porque a Receita Federal disponibilizou um web service para essa comunicação. Quando a gente fala do MIT, a Receita Federal ainda não liberou esse web service. Então, como a Receita Federal não disponibilizou ainda essa ponte, né, para que o sistema domínio se comunique diretamente com a Receita para fazer um envio, como que vai ser o envio do MIT nesse momento, né? Quais as funcionalidades que você terá? Você vai gerar um arquivo do sistema domínio, então você vai gerar aqui o arquivo do MIT do sistema domínio, é muito parecido com o que era a DCTF PGD. Então você gera um arquivo do sistema, pega esse arquivo, porém agora você vai lá dentro do ECAC e importa lá dentro esse arquivo para fazer a transmissão do MIT. Então é bem parecido com a DCTF PGD, a diferença é que na DCTF PGD você gerava o arquivo do domínio e importava ele num programa, né, que era baixado e instalado no seu computador, programa da Receita Federal, da DCTF-PGD. Agora você não importa mais no programa, você vai importar diretamente lá no site do ECAC, né, e enviar lá pelo ECAC essa informação. A Receita Federal ela já fez indicações, inclusive em lives, ali a gente participou de algumas lives, a gente participou também do projeto piloto, né? Então a nossa equipe de produto estava em contato ali permanente com a Receita Federal também, e a Receita Federal ela já esclareceu que em algum momento ela vai liberar essa API, ela vai liberar essa comunicação por web service para o envio do MIT. Isso não aconteceu no momento, mas a gente está acompanhando e a partir do momento que a Receita Federal liberar essa comunicação por web service, a gente também vai fazer ali as adaptações no sistema domínio para que você tenha esse envio por web service, né? Esse envio também semelhante ali a como é o envio do e-social e da REINF, mas isso não é possível no momento, tá? Então, só passando essas informações para vocês também, para vocês entenderem, né, que o processo de envio do MIT ele vai ser por meio da emissão de um arquivo do sistema domínio com importação lá dentro do ECAC nesse momento. E para configurar aqui no sistema domínio, bem simples, tá? Então aqui em controle parâmetros,
na escrita fiscal, você precisa ter apenas a marcação que a empresa apura os tributos federais conforme DCTF-Web. Essa opção ela fica aqui na guia Geral, Federal, Opções. Tá? Ó, aqui em Geral, Federal, Opções, tem essa opção, efetuar cálculo de tributos federais conforme DCTF-Web. Você precisa estar com essa opção aqui marcada. Tá? Muitas empresas, muitos clientes aqui da Domínio já vão estar com essa opção marcada, principalmente aqueles que já faziam o envio da FD-Reinf. Então, se você já fazia a transmissão da Reinf, essa opção já existia no domínio e provavelmente você já pode estar com ela até marcada. Então, você só tem que ter o trabalho de vir aqui e conferir. Está marcada aquela opção dos tributos federais conforme o DCTF-Web? Ah, está marcada. Beleza, então você já está configurado para o envio do MIT. Se essa opção ela não estiver marcada para a sua empresa, você vai criar uma nova vigência, né? Clique em nova vigência, crie uma vigência em janeiro de 2025, que é quando começou aí a vigência do MIT, né? O início do envio do MIT a partir da competência de janeiro de 25. Aí você vai marcar essa opção nos parâmetros. Tá? Então, o primeiro passo para você configurar o MIT é marcar a opção efetuar cálculo dos tributos federais nos parâmetros da escrita. Fazendo isso, a empresa ela já fica configurada para o MIT. Esse processo de marcar aquela opção dos tributos federais conforme o DCTF-Web, você tem que fazer em todas as empresas que você vai fazer a emissão do MIT. Tá? Feito isso, a empresa já fica habilitada para o MIT. Qual que é um ponto importante? O sistema domínio ele é sempre controlado por permissões. Então, pode ter acontecido com você alguma coisa do seguinte sentido. Você configurou a empresa para gerar o MIT, porém, quando você vem aqui em relatórios informativos federais MIT, a opção não aparece para você. Aí, nesse caso aqui, é muito provavelmente uma questão de permissão de usuário, porque o sistema domínio é sempre controlado por permissão, onde a gente tem um usuário gerente, que é um usuário master, né, um usuário que tem todas as permissões, e ele acaba dando permissões para os demais usuários. Então, se você utiliza ali um usuário que não é o gerente, né, o usuário Pedro, o usuário João, o usuário Maria, você pode ter que pedir a permissão para o usuário gerente para que ele libere ali a emissão do MIT para você. Então, se você está nessa situação que configurou a emissão do MIT, mesmo assim os menus do MIT não apareceram para você, você vai lá na central de soluções, ó. A central de soluções é essa página aqui, você consegue acessar por meio da própria pesquisa no Google, né? Pesquisa aqui central de soluções domínio no Google, você vai achar aqui primeiro link, entra, você já vai cair aqui na central de soluções, aí você vem aqui pesquisa por permissão MIT e você vai ter aqui uma solução, como dar permissão para o MIT. Tá? Então já aproveito para falar com vocês a respeito da central de soluções. Essa questão da permissão, você consegue ter uma solução aqui que mostra exatamente as configurações que você tem que fazer para dar permissão ali para usar o Meet, além de ter aqui várias soluções sobre o Meet também. Ó. Se eu pesquisar só como Meet aqui na central, você vai ter uma solução de como gerar o Meet, como enviar o Meet no ECAC, né, que é o segundo passo depois que você gera, tudo isso você consegue acompanhar também pela central de soluções. Dando seguimento aqui no sistema, depois que você configurou o parâmetro, como é que você faz para gerar o Meet? Você vai vir aqui em Relatórios Informativos Federais, MIT, aí você vai clicar aqui na opção do MIT e ele vai abrir a tela de emissão do MIT. Mais uma vez, uma tela muito parecida com aquela que a gente já tinha para a DCTF-Web. Você vai informar o mês e ano de emissão do MIT, então colocar aqui, por exemplo, janeiro de 2025, vai definir aqui uma pasta, né, um local onde esse arquivo do MIT será salvo, vai clicar no botão Outros Dados, vai definir aqui algumas questões aqui de características da empresa, né, parte cadastral da empresa. Então, se a empresa ela é do lucro presumido, se ela é do lucro real, se ela é uma imune, uma isenta, né, tudo isso você define aqui. Vai definir também a qualificação da empresa, se ela é uma PJ em geral, cooperativa, do sistema financeiro. Vai definir o critério de reconhecimento da receita. Então, a empresa utiliza o regime de caixa ou utiliza o regime de competência. Isso você define aqui também. Com relação a essa situação do critério de reconhecimento das receitas, é importante você entender que ele é irretratável para todo o ano calendário. Então, o MIT ele faz algumas validações também. Então, vamos supor o seguinte, no MIT de janeiro você colocou regime de caixa, né? Então, todo o ano de 2025 ele vai ter que ser regime de caixa. Então, por exemplo, se você botar regime de caixa em janeiro, regime de competência em fevereiro, você vai ter um erro lá na validação do MIT.
Então, tudo isso são coisas que você tem que configurar aqui, por exemplo, dentro do sistema domínio também, tá? Ah, Denner, e se eu cometi um erro, né? Em janeiro eu informei caixa, mas na verdade a empresa é em regime de competência. Como que eu faço para arrumar? Você vai ter que voltar e retificar janeiro, né? Para colocar competência desde janeiro até dezembro, e você só vai conseguir mudar no ano seguinte, tá? Aqui na tela de outros dados, você também pode definir que é algum tipo de situação especial. Então, também tem ali a obrigação de enviar o MIT de situação especial, né? Está previsto lá na IN 2237. Então, se teve ali alguma extinção, alguma fusão, você pode marcar aqui também no outros dados. E caso você for lucro real anual, né? Lembrando que o sistema domínio, a parte do imposto de renda e da CSLL anual, do lucro real, é calculado pelo módulo LALUR. Então, você tem que ter o LALUR configurado também nesses casos do lucro real. Você vai apurar o imposto de renda e a contribuição lá no LALUR, a informação vai vir aqui para a escrita e vai ser gerada no arquivo do MIT aqui por meio da escrita, tá? Então, aquelas empresas do lucro real, toda a parte de cálculo do imposto de renda e a contribuição, ela fica lá dentro do LALUR. E quando for lucro real anual, né, ele vai liberar aqui uma opção também, que é para você definir se você fez ou não o levantamento de balanço de redução e suspensão no período, no mês, né, para justificar, por exemplo, uma suspensão de pagamento de imposto de renda naquele período. Né? Lembrando que as empresas do lucro real anual, elas têm a obrigação de fazer um recolhimento da estimativa mensal, ou então, né, levantar um balanço, comprovar o prejuízo e suspender o pagamento. Né? Então, aqui você marca a opção para indicar que você fez esse processo de levantar o balanço e, no caso, suspender o pagamento. Depois que você configurou aqui os outros dados, é só clicar em gravar, gravou. Sistema domínio, né, como de costume, ele traz sempre aqui a opção de você gerar o arquivo do MIT multi-empresa. Então, se você clica aqui no botão empresa, você pode selecionar mais de uma empresa para fazer a geração desse arquivo. E para gerar, é só clicar em exportar. Ele já vai gerar um arquivo do MIT. O arquivo ele será salvo lá na pasta padrão que você definiu ali na tela. Né? Então, eu defini para salvar lá na pasta A. Esse aqui é o arquivo do MIT que foi gerado. Tá? Então, arquivo gerado aí no dia 26 às 16h48. Quando eu entro nesse arquivo, eu tenho ali os dados dessa empresa, que vai ter aqui os dados de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, IPI, IOF, CID, né, RET, tudo vai estar aqui dentro desse arquivo. Aí, o que você faz para enviar esse arquivo? Aí você vai seguir o comportamento aqui da solução da central de soluções, porque daí, a partir de agora, o envio desse arquivo é lá dentro do ECAC. Então, é lá dentro do sistema da Receita Federal. Mas a gente tem soluções aqui na central, para caso você tenha dúvida de como fazer esse processo dentro do ECAC, a gente aqui das soluções domínio disponibiliza todo o passo a passo para você também. Então, por exemplo, por meio dessa solução aqui, você consegue verificar tudo isso. Né? Lá no ECAC, você vai acessar o menu Declarações e Demonstrativos, vai entrar lá em Assinar e Transmitir DCTF Web, vai ter um botão novo lá, né, que é o módulo de inclusão de tributos, você vai clicar ali naquele botão, ele vai abrir aqui a tela do MIT, aí você vai ter a opção de importar a apuração, vai selecionar aquele arquivo que foi gerado pelo sistema domínio e você vai ter em tela, né, todas as informações preenchidas para você. Tanto as informações aqui cadastrais da empresa, como também os débitos, as suspensões, e você vai até o final ali, né, até a guia de encerramento e vai fazer a conclusão do envio do seu MIT. Tá? Então, esse que é o processo. Você configura o sistema domínio, gera o arquivo e esse arquivo gerado pelo domínio, ele vai agilizar o envio do seu MIT, porque você já vai ter tudo ali dentro, todos os débitos, os códigos de recolhimento, você vai só lá dentro do MIT, vai importar esse arquivo e ele já vai preencher tudo isso para você. Vai preencher a parte de cadastro, a parte de débitos, a parte de suspensão, você só vai conferir lá dentro do ECAC o que foi importado, vai clicar em encerrar a apuração e o MIT vai ser transmitido. Geralmente, né, quando você conclui aqui a apuração do MIT, ele já vai aparecer uma opção lá dentro do ECAC para você finalizar imediatamente a DCTF Web, ou então, né, acessar a DCTF Web, visualizar os dados para fazer a transmissão lá da própria DCTF Web também. Perfeito, Roger. Então, acho que era isso, né? Basicamente o que a gente tinha preparado aí para mostrar para vocês. A gente trouxe toda essa parte teórica, falamos a respeito do MIT, mostramos dentro do sistema domínio também como é que faz a configuração, emissão, mostramos a central de soluções, como é que você faz o envio dessas informações lá dentro do ECAC. E claro, né? A gente está sempre aí atento às novidades que a Receita Federal traz. A partir do momento que a Receita Federal disponibilizar um web service, a gente da Domínio, com certeza, né, vamos priorizar aí para vocês a comunicação e envio do MIT também por web service. Não sei, Roger, se temos mais alguma dúvida.
Vamos lá, aproveitando o gancho aí do Web Service que tu acabou de citar, até a Graça tinha acabado de fazer a pergunta. No caso, o domínio somente fará toda a parte de integrar o Meet quando a Receita liberar o Web Service, mas a parte de gerar o arquivo para importar o ECAC no Meet já está ativa, né? Então, exatamente, hoje você já consegue extrair o arquivo, acessar o ECAC e importar, tá? E a gente está aguardando aí a Receita Federal disponibilizar o Web Service para também estar facilitando essa entrega do informativo. E, além disso, a gente também está avaliando talvez fazer um preenchimento do Meet semelhante ao que a gente faz no PGDAS, né, que é aquele acesso robotizado. Tá? Então, o time de produto está estudando essa alternativa. Talvez aí nas próximas semanas a gente tenha alguma novidade, enfim. Então, talvez aí nos próximos meses a gente tenha outra forma, né? A gente sabe que o ideal seria web service, né, que evita aí bloqueios do CAPT, enfim, problemas de estabilidade do site. Mas aí a gente também está avaliando para fazer uma alteração semelhante ao que a gente tem lá para o PGDAS hoje. Perfeito, então pode vir novidade por aí, né? Por isso que é sempre importante vocês estarem aqui participando com a gente, né? Como é aquele caso do prazo, né? Quem participou dos treinamentos comigo lá em janeiro, né? E não participou mais dos treinamentos, pode estar pensando que o prazo é o dia 25, né? Então sempre temos atualizações, inclusive com relação à forma de entrega, né? Então o que a gente mostrou aqui hoje já agiliza bastante aí a questão do processo do escritório, né? Então em vez de você ter que digitar tudo isso lá dentro do ECAC, né, para fazer a transmissão do Meet, você já consegue gerar as informações do domínio, importar lá dentro do ECAC, né, para agilizar o envio, mas a qualquer momento a gente pode ter algum tipo de liberação, tanto com relação à emissão robotizada, né, que é algo que o Roger comentou aí também, como também a partir do momento que a Receita Federal libere a comunicação via API, a gente também vai com certeza priorizar isso, até porque a gente já domina isso, né, Roger? Então, entrega do e-social é por API, entrega da FDRINF é por API, então os clientes do domínio já têm segurança, né, que a gente aqui da domínio tem total controle, né, e consegue fazer esse tipo de implementação também. Isso, a Dirby também a gente já liberou por API, né, que facilita bastante. Tá. Eu selecionei algumas perguntas, Denner. Acho que talvez os itens que você não falou, a principal foi aqui eu peguei o Pedro Vinícius, que perguntou, mas teve mais pessoas que perguntaram, sobre o envio de impostos para empresas com valores abaixo de R$10. Quais seria o comportamento do sistema? Perfeito, Roger. O que que acontece, né? Isso também foi uma dúvida, né, bem comum. Eu realmente não comentei porque eu acabei esquecendo, né, desse caso. Mas o que que acontece? Você pode optar, tá? Então a gente entrou em contato com a Receita Federal para esclarecer essa situação, porque quando a gente fala desse mínimo de R$10, a gente está falando do DARF, tá? Então a empresa ela tem que apurar, né, o valor abaixo de R$10, só porque ela não consegue recolher num DARF um valor abaixo de R$10. E o que que a gente tem agora com o Meet, né? A gente tem a possibilidade de emitir o DARF DCTF Web. Então, olha só o que que você pode fazer hoje em dia. Vamos supor que você tenha R$6 de PIS e R$6 de COFINS. Antigamente, você teria que emitir uma guia para cada um. Então, você teria que emitir uma guia de R$6 de PIS e uma guia de R$6 de COFINS. Isso não era possível, porque não é possível recolher, pagar um DARF abaixo de R$10. Porém, agora com o Meet, você consegue enviar esses R$6 de PIS no Meet, enviar esses R$6 de COFINS no Meet. Todos esses dois valores eles vão alimentar a DCTF Web e lá na DCTF Web você vai ter R$6 de PIS, R$6 de COFINS. Você consegue selecionar esses dois débitos e gerar um DARF único, né? Que vai ser um DARF de R$12, consequentemente ficou acima de 10, você consegue pagar. Então, com a entrada do MIT, isso foi viabilizado. E quando a gente entrou em contato com a Receita Federal indicou que o contribuinte ele pode ter ali o controle que ele desejar. Então, ele pode tanto enviar os valores abaixo de R$10 no MIT, alimentar a DCTF Web, juntar lá dentro da DCTF Web e emitir um DARF único, que é esse exemplo que eu dei, como também a Receita comentou que vocês podem controlar internamente no sistema domínio também. Então, por exemplo, eu não vou enviar os valores abaixo de R$10 no MIT e vou controlar isso por imposto e só vou mandar quando o valor ultrapassar R$10. Você pode ter esse controle também. O sistema domínio está preparado para as duas situações. Como é que funciona o controle disso? Lá no cadastro de imposto do sistema domínio, a gente tem lá uma configuração na guia recolhimento do mínimo de recolhimento. Então, se você definir lá como 0 como mínimo de recolhimento, o sistema domínio vai estar enviando no Meet, vai estar gerando no Meet, né? Inclusive os valores abaixo de R$10. Se você definir lá no cadastro do imposto como R$10 o mínimo, ele só vai enviar no Meet quando o valor ultrapassar R$10.
e daí você pode optar o que for melhor aí para o controle interno do seu escritório. Inclusive, na central de soluções, ó, a gente tem uma solução sobre isso. Como fica o MIT com valor menor que R$10? E nessa solução aqui da central, a gente explica justamente essas duas opções. Ó. Então você pode somente enviar no MIT quando ultrapassar o R$10 por tributo, ou então você pode enviar qualquer valor no MIT, tendo em vista que você vai juntar lá na DCTF Web e emitir uma guia unificada na DCTF Web. Tá? Beleza. Teve também algumas pessoas que perguntaram sobre isso, mas é que eu peguei a específica do Felipe. Ele questiona o seguinte: qual o procedimento para retificar a DCTF Web? Pois foi informado a receita de variação monetária como competência, ao invés do regime de caixa que seria o correto. E não estou conseguindo retificar. Perfeito. O que acontece? Né? A DCTF Web ela gera uma retificadora automaticamente quando você retifica as obrigações acessórias que alimentam a DCTF Web. Tá? Então, lá no começo do treinamento, eu mostrei para vocês um fluxo da DCTF Web, onde a gente tinha e-social, Reinf e MIT. Todas essas obrigações alimentam a DCTF Web. Então, vamos supor que você já fez o envio do MIT e você enviou como caixa. Né? Eu não lembro se era o caso dele, mas vamos usar esse exemplo. Você enviou o MIT indicando que o critério de reconhecimento é caixa. Esse MIT alimenta a DCTF Web. Você já fechou a DCTF Web também, já transmitiu a DCTF Web. Como que você faz para corrigir isso? Você vai mandar um novo MIT da mesma competência, mudando de caixa para competência. Ao enviar esse novo MIT, ele vai gerar uma DCTF Web retificadora. Você vai lá e transmite a DCTF Web retificadora. Então, você não vai conseguir retificar apenas a DCTF Web. A DCTF Web ela é reaberta a partir do momento que ela é provocada por um e-social, por um Reinf ou por um MIT. Então, você precisa retificar o MIT, tá? O Meet ele vai acabar reabrindo a DCTF Web, aí você vai fazer a transmissão dessa nova DCTF Web. Tá? Então, o processo para correção é por meio da retificação ou do e-social, ou da Reinf, ou do Meet. Perfeito. Acho que a última pergunta aqui da Andrelise. Ela pergunta o seguinte: por que no movimento pagamento de impostos, se apurar impostos federais aparece, mas também aparece PIS e COFINS separado? Ou faz pagamento dos impostos federais ou PIS e COFINS separado? Um deles sempre fica aberto a pagar. Deixa eu vou responder essa, Denner. Até hoje, já vi no pagamento de impostos, ele realmente é tributos federais e PIS e COFINS, tá? A gente até vai fazer uma alteração no sistema para que quando você pague os tributos federais, ele oculte ali o PIS e COFINS, tá? Mas hoje, por que a gente está listando os três impostos ali, que basicamente é o mesmo débito? Porque hoje eu consigo recolher essa guia do PIS e COFINS pelo Cicalc Web, né? Então, eu poderia recolher ela pelo Cicalc e depois compensar lá nos tributos federais, que eles zerariam o valor, tá? Mas a gente já vai fazer uma alteração aí dentro do sistema para também deixar isso mais claro para o usuário e ele conseguir ocultar, enfim, aí vai ficar mais personalizado aí para vocês na tela de pagamento de impostos, até para o pessoal não se confundir e achar que tem débito em aberto, sendo que já foi pago. Eu vi uma última dúvida aqui que entrou agora ali, Roger, só Fica... queria comentar sobre ela, que é a dúvida da Luana, né, que ela questiona, o MIT será disponibilizado no módulo Lalur? Então, só esclarecendo esse caso aqui. O MIT, a emissão do MIT, ele está dentro da escrita fiscal. Então, lá pela escrita fiscal, você consegue emitir o arquivo do MIT. Esse arquivo do MIT, ele busca informações tanto da escrita fiscal quanto do módulo LALUR. Então, aquele imposto de renda e aquela contribuição social que você apura no LALUR, ele será gerado nesse arquivo do MIT emitido pela escrita. A gente consolidou a emissão do MIT lá na escrita, porque a maioria das informações estão na escrita. Né? PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição do Presumido, IPI, CID, IOF, está tudo na escrita. Então, você vai gerar o arquivo da escrita, como só tem esse imposto de renda e essa contribuição do LALUR, ele puxa de lá e gera pela escrita também. Tá? Então, o sistema já está preparado, ele busca as informações do LALUR. A gente não tem, por exemplo, a possibilidade de você, pelo módulo LALUR, emitir um MIT. Né? Se for uma necessidade sua, por questão de permissão, porque aquele usuário só tem permissão para o LALUR e seria bom ele emitir por lá, aí você pode estar cadastrando uma melhoria também, né, que em algum momento a gente pode avaliar também essa situação. Tá? Mas as informações são puxadas do LALUR, porém a emissão ela fica lá pela escrita fiscal. Perfeito. É isso.
A gente sempre tem muitas perguntas, né? E a gente, enfim, o Roger sempre tenta responder por lá, compilar algumas que são parecidas, mas mesmo assim sempre ficamos aí com Acho que algumas perguntas sem responder. o Denner também, acho que tem mais alguns treinamentos do Meet ali durante a semana, né? Lá no YouTube, se o pessoal também Isso. quiser entrar e assistir, tem mais tempo aí para estar respondendo todos esses questionamentos que o pessoal acaba fazendo. E também Exatamente, na Roger. central de soluções, né, Roger? Né, o Roger e Denner também tem lá várias perguntas já com as respostas aí, que possam também orientar os nossos participantes de hoje. E tem coisa nova também, Silvânia. Então já vamos aproveitar e comentar com o pessoal Oba! também. Então vamos lá, ó. O que acontece? Você que está com muitas dúvidas sobre o Meet, a gente viu que entrou várias dúvidas aqui, muitas delas não dá para responder, né? A gente não tem tanto tempo também, mas aqui na Central de Soluções a gente disponibilizou a solução de destaque do Meet. Tá? Então, que é esse link aqui, ó, lá na capa da Central de Soluções. Depois a Silvana pode mandar o link para vocês aí também por e-mail, não sei como é que a Silvana pode mandar para vocês. Mas se vocês acessarem a Central de Soluções e lá no Google pesquisa Central de Soluções Domínio, entra na Central de Soluções, vocês vão cair nessa tela aqui. Tá vendo aqui nas soluções de destaque, ó, conheço o Meet, vocês vão clicar aqui, ele vai abrir a solução de destaque do Meet. Nessa solução de destaque você tem um artigo completo sobre o Meet, com todas as informações aqui do Meet, e você tem a possibilidade de utilizar a inteligência artificial aqui que a gente disponibilizou. Então a gente disponibilizou uma tria, que é a Thomson Reuters Inteligência Artificial, e você pode questionar aqui essa inteligência artificial suas dúvidas sobre o Meet. Então, ela está treinada com todo o conteúdo da Central de Soluções, com todo o treinamento que a gente faz aqui também, tanto lá na Central como aqui nos webinars. Então, a gente treinou essa inteligência artificial, você pode vir aqui questionar também. Então, tem dúvidas, tem que mandar Meet com movimento, Meet sem movimento, DCTF Web, retificação, vem aqui, questiona na tria, que muito provavelmente você terá uma resposta também aí para sua dúvida. Ok, acho que era isso. Só a Silvânia fechou a câmera, não sei se ela... Ué, fechou sozinha então, porque eu não fechei a minha câmera, tá? Minha internet então oscilou Não estava aqui. chovendo. Agora voltou. Ela fechou do nada aqui, gente, não fui eu não. Pessoal, então, como eu tinha falado antes também, né, o nosso QR Code que eu não tinha no momento, mas agora está aí na tela, né, já está um bom tempinho na tela também, vocês podem preencher esse formulário. Para você que é cliente ou não cliente, né, eu sempre comento aqui, se você está interessado em contratar as soluções da domínio da Thomson Reuters, fique à vontade para preencher, a gente entra em contato, verifica a necessidade e passamos os descontos para vocês, caso seja o contrato seja fechado, né? Gente, novamente aqui agradeço, né, a Dani, agradeço o Roger, né, no início eu já agradeci, mas não custa agradecer de novo, né, porque eu sei que eles também têm as atividades deles no dia a dia, agradecer vocês por estarem aqui conosco, nesse nosso encontro, falando novamente sobre o Meet, e mesmo que a gente fale várias vezes, sempre há dúvidas, né? Então, agradeço a vocês que estiveram conosco até esse momento, e a gente vai ter uns próximos webinars aí também sobre imposto de renda. Fique atento nos e-mails que a gente vai mandar, na nossa página de webinar, que lá vai estar o link para vocês fazerem a inscrição para acompanhar nossos webinars sobre imposto de renda também. Roger e Denner, passo para vocês. Agradeço aí a participação de hoje, de todo o pessoal que conseguiu tirar uma horinha para estar assistindo a gente, tirando algumas dúvidas, enfim, pegando esse conteúdo super importante. A gente fica à disposição aí para todo o apoio para os nossos clientes, os nossos canais de suporte também estão abertos, né? O Denner mostrou ali a questão da inteligência artificial também para estar auxiliando, então a gente está à disposição aí para auxiliar vocês. É isso aí, né? Primeiramente, agradecer a Silvânia, que fez o convite aqui para mim estar participando mais uma vez aqui do webinar. Né? Agradeço a participação de todos vocês também. Né? Muito legal a participação de todos vocês, comentários, dúvidas, né? Então, boa parte a gente até responde aqui no próprio conteúdo. O Roger trouxe algumas, mas fica aí sempre a dica, né? Utilizem a Central de Soluções, utilizem os treinamentos da Central de Soluções também e todas as funcionalidades aí de autoatendimento que a gente acaba disponibilizando também, né, para todos os nossos clientes. Muito obrigado pela participação, a gente se vê aí em outros eventos aqui também. É isso aí, pessoal, muito obrigado e aguardo vocês nos próximos webinars sobre imposto de renda. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal.